Bem, pessoal, boa noite a todos. Todos estão me escutando? Certo. Então, hoje a gente vai para a nossa terceira aula de mecânica. Tá? Na semana retrasada, vocês tiveram aula com o professor Alexandre. Vocês viram ali a introdução, a cinemática, alguns conceitos como velocidade, posição, deslocamento. Tá? Hoje, a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo, tá, esses conceitos. A gente vai falar de movimento em uma dimensão. Tá? O que seria um movimento em uma dimensão? A gente vai definir isso tudo desse momento. Só terminando os últimos. Certo. Então, vamos lá. Tá? Movimento em uma dimensão. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai definir esses dois tipos de movimento e vamos caracterizar a partir das equações de movimento e das definições que nós já tínhamos visto. Se a gente retornar lá na nossa primeira aula de vetores, posição e deslocamento, né, o que a gente tem? Deixa eu... Certo? Nós traçávamos, né, nós definíamos um ponto, tá? Temos uma trajetória aqui, um exemplo que eu dei para vocês foi, olha, imagina uma formiguinha andando numa parede, ou enfim, num plano, e descrevendo uma trajetória, tá? Essa curvinha aqui, a gente pode entender como essa trajetória é descrita, tá? Aí a formiga, por exemplo, está numa posição P, tá? Se a gente define um sistema de coordenadas para nesse plano e a gente traça um vetor que liga a origem desse sistema de coordenadas aqui, a origem ao ponto, a gente chama esse vetor de vetor posição. Tá? Aqui a matemática que a gente já tinha mostrado e etc. Claro, aqui é um ponto fixo. A gente pegou um ponto aqui x e y, tá? Essa dependência aqui em t, tanto para x quanto para y, isso quer dizer o quê? Eu estou analisando num instante de tempo específico. Ao passar um intervalo de tempo, ele pode ter andado só para horizontal, só para vertical, ou continuado nessa trajetória descrita. Tá? Se a gente lembrar também lá de decomposição de vetores, eu posso decompor aqui esse vetor como uma componente na horizontal, uma componente x, que vai depender do tempo, justamente por isso que eu falei, e uma componente y, certo? Ok. Então, aqui a gente tem a equação, tá? Da nossa curva ali, da nossa curva R, tá? Que a gente vai chamar ali de curva da posição. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai então trabalhar o movimento de uma dimensão. Aqui, claro, a gente tem um movimento em duas dimensões, né? Eu tenho um movimento num plano. Então, se eu esqueço uma dessas dimensões, eu estou analisando o movimento agora em linha reta, né? A gente vai tomar como exemplo aqui, de primeira vista, o movimento na direção X, tá? Esse vetorzinho aqui indica só, dá a característica vetorial, se vocês lembrarem, que é um versor, ele dá só a direção mesmo. Enfim,
Tá? A gente tem a nossa posição agora dada no eixo x. O nosso trabalho agora vai ser descrever uma função x que dependa do tempo, que nos forneça a posição da partícula em cada instante de tempo. Tá? E aí começa a nossa busca, tá? por essas equações e por outras. E a partir dessas equações a gente chega em outras expressões que já definimos antes. Né? Retornando um pouquinho no que vocês já tinham visto com o professor Alexandre, que vocês já tinham visto com o professor Alexandre, tá? A definição de velocidade média. Um exemplo aqui. Suponha que você vai viajar, né? Você parte de Pelotas às 7 horas da manhã e às 10 horas chega a Porto Alegre. Sabendo que a distância entre Pelotas e Porto Alegre é de 260 quilômetros, aproximadamente, qual foi sua velocidade média? Para a gente responder melhor essa pergunta, a gente precisa realmente definir o que é velocidade média, né? A gente já tinha visto com o professor Alexandre que a velocidade média é o quanto eu me desloquei, né? E o tempo que eu levei para me deslocar. Ou seja, a razão entre o deslocamento da partícula do corpo e o intervalo de tempo que tal deslocamento levou para ser realizado. Então, se a gente representa matematicamente, né, a gente vai fazer uma razão aqui. Então, o deslocamento do corpo, que a gente já definiu na nossa primeira aula, que é o quê? Esse delta aqui é a variação, né? Então, estou falando de deslocamento, estou falando de variação da posição, variação de tempo, né? Ou seja, a variação da posição por intervalo de tempo. A gente já viu também que a unidade de velocidade no SI é metro por segundo. Então, a gente, conveniência, a gente adota T0 igual a zero, porque não faz sentido eu começar a contar antes do início da contagem, né? Então, daí a gente pode responder essa pergunta anterior, né? Então, a gente vai tomar Pelotas como origem, tá? A gente está saindo de Pelotas, então não há mal algum da gente contar Pelotas como a origem, tá? É conveniente para a gente. Então, tá. A velocidade média é variação da posição, intervalo de tempo, tá? Então, posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Como eu já disse, tempo inicial a gente adota convenientemente igual a zero. Então, a variação da posição. Posição final. Porto Alegre está a 260 quilômetros de Pelotas. Tá? Então, eu estou aqui em zero. Se eu chego lá em Porto Alegre, a minha posição lá em Porto Alegre, 260, em relação aqui a Pelotas. Né? Então, a variação da posição é 260 quilômetros menos zero, que é o início, tá? Da nossa contagem de espaço. E o tempo que eu levei, né? Se eu sair de Pelotas, comecei a contar, comecei ali 0 horas, tá? Não quer dizer que foi 0 horas ou meia-noite, tá? Quer dizer que eu adotei convenientemente o instante que eu saí de Pelotas para zero. Comecei a contar dali. Levei 3 horas para chegar em Porto Alegre, na posição 260. Ou seja, a minha variação da posição foi 260 quilômetros e o meu intervalo de tempo, 3 horas. A gente faz essa continha aqui, 260 dividido por 3, dá mais ou menos 86,7 km por hora. Tá? Mas a gente já viu, né, que quilômetros por hora não é a unidade no SI. É uma unidade conveniente que a gente utiliza, tá? Mas não é a unidade no sistema internacional. Então, a primeira coisa ali, como é que a gente transforma? Como é que a gente sai de
metros para segundo, quilômetros por hora, enfim. Isso aqui é basicamente o que a gente chama de regra da, entre aspas, regra da cadeia, tá? Para transformação de unidades. Vocês podem fazer regras de 3, enfim, o que vocês acharem melhor. Tá? Mas aqui, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, né? Então, onde tem quilômetro, eu vou botar 1.000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, onde tem hora, eu vou botar segundos, né? Então, eu tenho esse 1 aqui multiplicando. Eu tenho 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Isso aqui dá 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Né? Ficou confuso? Mas calma, a gente tem uma regrinha, tá, para transformar velocidades aqui, de metros por segundo para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metros por segundo. Se eu tenho, tá, a minha velocidade dada em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E se eu tenho a minha velocidade dada em quilômetros por hora e eu quero transformar metros por segundo, eu divido por 3,6. Entendido, pessoal? Tá aí, tranquilo? Alguma dúvida? Certo. Então vamos continuar. Então, eu tinha a minha velocidade em quilômetros por hora. Então, se eu vou transformar ela para metros por segundo, eu vou dividir 3,6, que dá ali 24,1 metros por segundo. Tá? Tranquilo. E agora, aceleração média. Tá? A gente pode exemplificar também. Num trecho dessa viagem, você estava a 24 metros por segundo, quando de repente avistou um engarrafamento e precisou diminuir sua velocidade para 12 metros por segundo. A gente diz que você precisou frear, né? Ou pensando fisicamente, né? Precisou desacelerar, acelerar com um sinal negativo. Suponha que essa diminuição repentina da velocidade levou 2 segundos. Então, qual foi a aceleração média? Da mesma forma, para a gente responder melhor essa pergunta, a gente precisa definir o que é aceleração média. A aceleração média é a variação é a razão entre a variação da velocidade da partícula do corpo e o intervalo de tempo em que se deu essa variação. Tá? Imagina só, tu tá com uma dada velocidade e do nada, passado-se um tempo, né, tu tá com uma outra velocidade. Tá? O que isso caracteriza, assim, de primeira vista? O que a gente diz? Acelerou. Tá ali no ônibus, enfim, e o ônibus está com uma velocidade, começa a ir cada vez mais rápido. O que a gente diz? Que ele acelerou. Então, se eu pego essa diferença de velocidade, divido pelo intervalo de tempo que levou para ter essa diferença de velocidade, eu tenho a minha aceleração média, tá? Que é a variação da velocidade por intervalo de tempo, tá? V menos V0, T menos T0. Aqui, da mesma forma, T0 a gente toma igual a zero, né? Convenientemente. No sistema internacional, a unidade de velocidade é metro segundo ao quadrado, tá? Metro segundo ao quadrado, que é velocidade dividido por tempo, né? Então, é metros por segundo dividido por segundo, tá? E não é muito complicado mostrar.
Conveniente se a gente adota T0 igual a 0 segundos. Então, se a gente vai responder a pergunta anterior, né? Aqui só uma coisa, tá? Aqui, na verdade, está trocado. A aceleração média é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Então, é a velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. Na verdade, ele estava a 24 metros por segundo e passou para 12 metros por segundo. Então, é 12 menos 24, porque a velocidade inicial é 24 e a velocidade final é 12. Então, na verdade, como isso aqui está trocado, só a gente faz essa continha normal, só que tem que lembrar que tem um sinal de menos aqui na frente. Isso eu vou trocar antes de subir para vocês no drive do desafio. Certo? Então, na verdade, é 12 menos 24, que aí vai dar menos 12, dividido por 2, né? Então, vai dar menos 6. Por que menos 6, tá? Por que menos 6, pessoal? Qual a interpretação desse sinal negativo? Isso, ele está desacelerando, né? Está diminuindo a velocidade. Então, a gente espera que tenha um valor negativo. Tá? Mas, claro, que se isso aqui a gente toma um módulo, a desaceleração vale 6 metros por segundo quadrado. Tá? E, finalmente, a gente pode falar de movimento retilíneo uniforme. Né? A gente pode definir o que é um movimento retilíneo uniforme. Tá? Aqui. Certo. O movimento retilíneo uniforme ele é caracterizado pelo fato de que, em intervalos iguais de tempo, um corpo percorre distâncias iguais com a mesma velocidade. Tá? Aqui, tem um intervalo de tempo entre T0 e T1, tá? Ele percorre uma distância ΔX. Tá? Eu tenho intervalo de tempo agora entre T1 e T2. Se esses intervalos são iguais, a distância percorrida aqui deve ser igual também. Devem ser iguais, porque a velocidade é a mesma. Tá? Ele não está acelerando, ele não vai percorrer uma distância maior ou menor em intervalo de tempos iguais. Aqui eu coloquei um bocado de frações, porque, enfim, tá? Se eu pego esse intervalo aqui e divido por esse intervalo aqui de posições, essa distância, divido por esse intervalo de tempo, pego essa distância aqui, x2 e x1, divido por esse intervalo de tempo, pego isso aqui, tá? Entre 2 e 0, T2 e 0, enfim, vai dar o mesmo valor. E a gente chega na mesma definição que nós temos, né? Que é o quê? Posição final menos inicial, tempo final, tempo inicial. Isso é velocidade. Tá? É a expressão da velocidade. A gente, então, agora pode ir atrás de uma função. Tá? Isso nos permite ir atrás de uma função horária, que a gente chama de função horária, tá? Da posição no MRU, tendo em vista que eu tenho tanto x e t. Eu posso escrever x em função de t. Para cada t, eu sei que o corpo ele sai de uma posição e tem uma velocidade. Então, eu posso, para cada t, relacionar uma posição específica. Tá? Então, como convenientemente escolhemos t0 igual a 0, né? Isso aqui é 0, então x menos x0 dividido por t é a velocidade. Tá? Eu multiplico por os dois lados, ou enfim, aqui não é muito bem aula de matemática, então a gente pode ir para alguns macetes aqui, entre aspas. Tá?
Se aqui está dividindo, eu passo multiplicando para o outro lado da igualdade, esse t. Então, eu tenho x menos x0 é igual a v vezes t, né? E se aí, esse cara aqui, ele tá com sinal negativo, eu passo para lá com sinal positivo, né? Eu tenho que x agora vai ser o quê? x0 desse lado aqui, mais vt. Como eu sei que x é uma função do tempo, tá? Porque eu quero, tá? Para cada instante de tempo, sei lá, a 1 segundo, x no instante 1 aqui, eu vou substituir aqui e vou obter um valor. Tá? Eu vou obter um número aqui. Ou seja, x1, a posição em x no instante de tempo igual a 1 vai ser uma dada posição, para 2 vai ser uma outra posição, para 3 vai ser uma outra posição. Enfim, isso aqui tem cara, tá, de uma função de primeiro grau, tá? Tem uma reta, tá? Não sei se vocês já viram funções de primeiro grau, creio que sim, com os professores de álgebra, estava dando uma espiadinha nas aulas. Então tá, eu tenho a minha reta, tá? Ela pode ser tanto crescente como decrescente. O que vai me dizer se é crescente ou decrescente? Tá? Primeiro, o sinal da velocidade, né? Se é crescente, a minha posição está aumentando ao passar do tempo. Se é decrescente, o que significa velocidade negativa, nesse caso? Que eu estou andando para trás, né? Estou andando de ré, enfim, estou andando de ré para trás, né? Ou seja, a minha posição, claro, a distância que eu estou percorrendo cresce igual, mas a minha posição, se eu estava no zero, ao invés de começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou começar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, numa rodovia, por exemplo. Tá? Então, se a velocidade é maior que zero, se a velocidade é positiva, o corpo, ele sai de uma posição x0, tá? Aqui para t igual a zero, ele está aqui numa posição x0. Então, a gente marca aqui no eixo da posição, a posição inicial no instante t0, que é zero. Tá? E aí começa a crescer à medida que o tempo passa. Mas se é negativo, né, começa a decrescer. Se v é negativo, começa a decrescer à medida que o tempo passa. Tranquilo? O gráfico da velocidade em função do tempo no MRU é uma reta constante, né? Porque a velocidade não aumenta, tá? Ela é constante, não aumenta nem diminui. O que acontece é que ela pode ser negativa, então se ela é negativa, que é, como eu disse, é o zero, né? Então ela está aqui do lado de cima, se eu for escrever esse gráfico, é só uma retinha aqui paralela ao eixo do tempo, né? Se V é positivo, se V é negativo, então eu tenho V aqui escrito abaixo do zero, né? Uma reta aqui negativa, tá? Uma reta constante negativa. Considerações sobre o gráfico do MRU, sobre os gráficos do MRU. Primeira consideração. Professor, eu tenho um exercício aqui que ele me dá o gráfico da velocidade, gráfico da velocidade por tempo ali, que eu sei que é uma constante, tal. Ele pede para calcular o deslocamento. Tá? Como é que eu posso calcular? Primeira coisa, tá? A área sob a curva, a área que abaixo dessa curva V da velocidade nos fornece o deslocamento da partícula, tá? É numericamente igual. Se eu tenho ali um gráfico, tá? E o exercício me pede, calcula ali o deslocamento, tá? Da partícula.
Até porque, né, eu sei que ΔX é V vezes T, né? E aqui eu tenho V vezes T. Então, eu tirando essa área aqui numericamente igual, eu calcular o deslocamento. Outra consideração que a gente pode fazer também, se a gente pegar o gráfico da posição por tempo, tá? Aqui no MRU, eu formo um triângulo retângulo. Aí, se eu formo um triângulo retângulo, eu posso, então, definir um ângulo θ, que vai ser, cujo a tangente desse ângulo vai ser o que eu chamo de coeficiente angular. Tá? Vai ser a inclinação dessa reta. E justamente essa inclinação é a velocidade da partícula que está ali sujeita ao MRU. Tá, por quê? Vamos lá, tangente, eu formo um ângulo θ, tá? Tangente de θ, tá? Não sei se vocês viram isso também, mas vamos definir aqui, tangente de θ seria cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, cateto oposto ao ângulo. O ângulo está aqui, o carinha que está oposto é esse cara aqui. É x menos x0, tá? X menos x0. O cateto adjacente é o cateto que está junto ao ângulo aqui, que é t menos t0. Aqui t0 igual a zero. Então a tangente é o quê? X menos x0 divididos por t menos t0. Tá? X menos x0 dividido por t menos t0 é a velocidade da partícula, ao mesmo tempo que é a tangente desse ângulo. Tá? Essa é a interpretação. Então, o coeficiente angular da reta que descreve a posição da partícula nos fornece a velocidade da mesma. Certo? Um exercício para a gente interpretar isso aí, a velocidade escalar média de um ônibus que se moveu sempre no mesmo sentido foi de 10 metros por segundo, em certo intervalo de tempo. Tá? Isso significa que o ônibus percorreu necessariamente 10 metros em cada segundo. O ônibus iniciou o movimento na posição 10 metros. É possível que o ônibus tenha percorrido 10 metros em cada segundo? O que vocês acham? Isso, né? Qual é a interpretação da velocidade média? Tá? Claro, é uma média ali. Eu não estou falando de velocidade instantânea, até porque a gente aqui em nenhum momento citou que ele está se movendo em MRU, tá? A gente só disse que a velocidade média de um ônibus que se moveu sempre no mesmo sentido foi de 10 metros por segundo. Enfim, a definição de velocidade média, tá? Ela independe se o movimento é retilíneo uniforme, se não é, tá? A definição é a mesma. O que acontece aqui é que a velocidade média é a própria velocidade instantânea no MRU, né? Porque a velocidade não vai variar, então a cada instante de tempo ele vai ter a mesma velocidade. Então, como é uma média, é possível que esse ônibus tenha percorrido 10 metros em cada segundo, mas pode não ter percorrido, certo? Então, Luiz, é a letra C mesmo, tá? Resposta a letra C. Um exercício um pouquinho mais elaborado, tá? Aqui, pra gente discutir. Dois tratores, 1 e 2, percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo conforme o gráfico a seguir. Eu tenho aqui um gráfico que descreve a equação horária da posição
né, do trator 1 e a função horária do trator 2. A gente quer, então, determinar o instante de encontro e a posição a qual ele se encontra. Tá? Se eu quero determinar a posição de encontro e eu tenho alguma forma de determinar as equações de posição para cada um deles, se eu determinar as equações de posição, as equações horárias da posição de cada um deles e igualar, isso quer dizer o que? É um instante que eles vão estar na mesma posição. E aí depois eu me viro para encontrar a posição que eles estavam. E também não é tão absurdo assim. Tá? Então, para isso, a gente tem que escrever a função posição para cada um deles. Tá? Então, a gente começa para o trator 1. Tá? Eu sei que a velocidade aqui do trator 1, tá? Ele está em MRU. Então, porque eu sei que ele está em MRU, tá? É uma reta aqui. 1 e 2 estão se movendo por uma reta. Tá? Ok. Então, a velocidade do trator 1, velocidade média, é ΔX, ΔT. ΔX, vamos pegar um ΔX aqui. Vamos pegar entre 0 e 60. Tá? Então, final menos inicial. 60 menos 0. Então, 60 menos 0 dá 60. Vamos pegar o intervalo de tempo aqui. 0 e 3, né? Que é o intervalo até chegar aqui a 60. Tá? Então, 60 dividido por 3, 20 km por hora. Então, a gente já pode escrever essa equação de movimento. Né? Eu tomei x menos x0. Aqui é o meu x0. Tá? A posição inicial, que é o x0 do trator 1, ele sai daqui, né? É 0. Então, esse cara aqui eu posso mandar, é 0. Então, só me resta V1 vezes T, para a minha equação de movimento, x1 de T, né? Então, a minha equação de movimento para o trator 1 é x1T igual a 20T. Beleza? Já determinei para o trator 1. Vamos determinar agora para o trator 2. Né? Tenho V2 é ΔX, ΔT. Né? Aqui, ok. Ele parte aqui em T igual a 0, ele parte da posição 300. Vamos tomar aqui até 270, tá? Ou seja, ele parte de 300 e vai até 270. Vamos pegar esse intervalo ali, essa distância que ele... Enfim, essa variação de posição, né? Então, a posição final que eu quero analisar aqui agora é o quê? Agora é qual? 270. Tá, e ele partiu de 300. Então, é final menos inicial. É 270 menos 300, né? Que dá menos 30. E o intervalo de tempo? Tá? A mesma coisa. Esse intervalo de tempo aqui, tá? Que é de 3 horas. Então, menos 30 dividido por 3. Aqui é V2, tá? Troquei, que eu copiei do outro. Enfim. Então, é V2 igual a menos 10 km por hora. Tá? Quer dizer o quê? Que ele está andando em sentido contrário. Né? Se a gente pensar assim, a priori, ele está andando em sentido contrário, sentido do trator 1. Então, eu já tenho que, como é que eu vou escrever a equação de movimento para o trator 2? Eu sei que a equação de movimento do trator 2 é a posição inicial do trator 2 mais a velocidade do trator 2 vezes tempo. A posição inicial do trator 2 é 300, então já coloco aqui 300, mais a velocidade do trator 2, que é menos 10 vezes t, né? Velocidade do trator 2 vezes tempo. Velocidade do trator 2 é menos 10, então eu tenho que a equação, o horário da posição do trator 2 é x2 de t é 300 menos 10t. Pode confundir aqui rapidinho, até porque 300 menos 10t para t igual a 3, 300 menos 30 está em 270. Tá? Certo. No ponto de encontro, como eu disse, tá?
se eu tenho a função que descreve a posição para cada instante de tempo do trator 1, e tenho a função que descreve a posição para cada instante de tempo do trator 2. Então, essas funções, eu quero encontrar, primeiro, tá? Isso vai me permitir encontrar um instante na qual eles se encontram, né? Porque as funções, as posições precisam ser iguais. Se eu tenho as funções posição, então as funções vão ser iguais, né? Um lado eu já tinha que x1 de t é 20t e x2 de t é 300 menos 10t. Eu tenho aqui menos 10t, eu posso passar para o outro lado lá somando, então vai ficar 20t mais 10t, que fica 30t, igual a 300. Tá? 300. Então, se eu tenho 300 e divido por 30 aqui, eu tenho que ter 10 horas. Né? O instante ali, eu coloquei em vermelho, porque esse instante ele é um instante de encontro. Tá? Um instante aqui onde eles vão se encontrar. Tá? Então, se a gente pega tá, esse instante, para qualquer. Você pega o instante de tempo que eles se encontraram e coloca em qualquer uma dessas duas equações, que eu vou ter o mesmo valor, né? Se eu pego aqui um instante 10, né? Eu vou ter o mesmo valor aqui. E quanto vale? Então, eu vou levar em qualquer uma das duas. Tá? Vou levar na de x1. Tá? Ali, eu vou chamar o x de 10 horas aqui de posição de encontro, x de encontro. Tá? Que é 20 vezes o tempo. Ali, o instante no qual houve encontro. 20 vezes 10, 200. Né? Então, a posição de encontro, 200 quilômetros. E, Luísa, não, tá? A unidade de tempo nem sempre será a hora. Foi o que eu falei, foi o que eu comecei ali no início da aula. Tá? A unidade de tempo é segundos. Tá? E a unidade de posição no SI também, o deslocamento é o metro. Aqui o nosso problema, ele deu em quilômetros por hora, então, se eu começo com quilômetros por hora e hora, então eu vou até o final. Tá? E aí depois, enfim, se ele me pede para transformar, eu vou com essas unidades até o final. Se ele me pede para transformar, a gente volta naquela regrinha lá de transformação. Tá? Opa, passei demais. Aí, certo? Se eu estou em quilômetros por hora. Se o exercício me pedisse para transformar para metros por segundo, eu pegava o valor e dividia por 3,6. Se eu tivesse em metros por segundo, para transformar para quilômetros por hora, eu multiplicaria 3,6. Certo? Então, ok. Falamos um pouquinho já de movimento retilíneo uniforme, então a gente vai falar um pouquinho agora de movimento retilíneo uniformemente variado. Uniforme variado não, uniformemente variado. Tá? Esse tipo de movimento é caracterizado pelo fato de que em intervalos iguais de tempo, um corpo ele sofre iguais variações em sua velocidade. Isso é, aqui, num intervalo de tempo de 1 segundo, ele estava 20 metros por segundo, passou para 15. Ou seja, diminuiu sim. No intervalo também de 2 para 1 é 1. Né? Em mais um intervalo de 1 segundo, ele perdeu mais 5 metros por segundo. E mais outro intervalo foi de 5 em 5 até parar. Tá? Se a velocidade, a variação da velocidade ali, tá? Para cada intervalo de tempo é constante, então a nossa aceleração média, tá? Nesse primeiro intervalo de tempo aqui, essa variação da velocidade é a mesma aqui, nesse intervalo de tempo aqui, nesse intervalo de tempo, essa variação aqui, que é a variação da velocidade, que é a própria aceleração média lá, que a gente definiu, variação da velocidade no tempo, que é V menos V0, divididos por T menos T0, que é o nosso A. Tá? E aí a gente começa a querer escrever
Tá, a velocidade não é mais constante, né? A velocidade varia com o tempo. Beleza? Eu posso escrever alguma equação, tá? Alguma equação de movimento para velocidade. Agora, velocidade dependendo do tempo? Posso, da mesma forma que eu fiz para a função posição lá no MRU, eu vou fazer para a velocidade aqui no MRUV. Tá? A aceleração média, tá? Ela é ΔV, ΔT, V menos V0, T menos T0. Convenientemente, a gente escolheu T0 igual a zero, tá? Então, só fica aqui que a aceleração é V menos V0 divididos por T. Então, se eu passo esse T multiplicando para lá, eu tenho que V menos V0 é a T. E eu sei que V agora vai ser uma função da velocidade, vai ser uma função, velocidade em função do tempo, tá? Vai ser uma função do tempo, vai ser uma função horária aqui dependente do tempo. Eu posso passar para lá esse menos V0 somando, e eu tenho que V de T é igual a V0 mais AT. Isso aqui também é uma função em primeiro grau descrito por uma reta. Tá? Da mesma forma que a gente viu lá. Então, até então, a gente não viu nada de diferente do que a gente viu. Claro, lá no MRU a gente tinha uma função horária da posição em função do tempo, que a gente tem uma função horária da velocidade em função do tempo. Certo? Então, os gráficos aqui, a gente pode fazer a mesma consideração. Ele tem uma velocidade V0. Se a aceleração é maior que zero, essa velocidade ela tende a ficar maior à medida que o tempo passa. Se a aceleração é menor que zero, a velocidade tende a diminuir à medida que o tempo passa, uma desaceleração. Tá? Gráfico da aceleração em função do tempo no MRUV, tem que a aceleração é maior que zero. Se a aceleração é maior que zero, está aqui em cima do zero, né? Poderia ser 2, menos 2, enfim. 2, 4. E aqui poderia ser menos 2, menos 4, enfim. Tá? Se a aceleração é menor que zero. Tá, mas e a posição da partícula? Eu soube escrever as funções horárias ali. Para aceleração, que é constante, para velocidade, que é uma reta, e para a posição da partícula, tá? Fica um pouquinho mais feia, cara. Né? Isso aqui vocês conhecem, né? Vocês conseguem reconhecer que é uma função do segundo grau aqui, função quadrática, tá? Eu tenho alguma coisa vezes t ao quadrado, mais alguma coisa vezes t, mais uma constante aqui. Né? A gente pode mostrar, eu não quis fazer essa demonstração aqui, até para a gente, primeiro, não perder tempo, segundo, creio que não vale a gente gastar um pouquinho de tempo fazendo essa demonstração, mas aqui do lado, tá? Eu deixei o gráfico aqui mostrando para vocês como é que a gente faz, da mesma forma, né? A gente já viu lá que, tirando a área entre da curva V por T, a gente tem um deslocamento da partícula. Então, se a gente calcular essa área aqui, a gente tem x menos x0. Se eu passo para lá o x0, enfim, eu tenho isso aqui. Falei que não ia falar nada da demonstração, mas eu falei. Enfim. Então, se a gente observar isso aqui, é uma função do segundo grau, né? E é uma parábola. Tá? Uma parábola. Qual a característica de uma parábola? Eu tenho uma parábola, eu tenho o que a gente chama de eu tenho a concavidade, né? Que é que o pessoal chama da boquinha. Então tá. E ela vai estar descrita pelo sinal desse cara aqui, que multiplica t ao quadrado. Tá? Então, se A é maior do que zero, tá? Boquinha sorrindo. Se a aceleração é maior do que zero, concavidade para cima, boquinha sorrindo. Tá?
Se a aceleração é menor que zero, claro, aqui, ó, se atente, sempre aqui, como é que a gente descreve esses gráficos. Não me atentei muito também, porque isso vocês já viram ou vão ver em matemática, tá? Em álgebra. E aqui, se a aceleração é menor que zero, eu tenho a minha concavidade voltada para baixo. Tá? Enfim, considerações sobre os gráficos do MRUV. A gente tem que... Tá, eu pego ali o gráfico, aceleração por tempo, e descrevo ali a aceleração. É uma reta. Se eu calculo essa área aqui, o valor dessa área aqui é numericamente igual à variação da velocidade da partícula. Da mesma forma, você tinha lá no MRU, né? Se eu calculasse aqui a área sobre essa curva, eu tinha a posição. Agora eu tenho essa outra curva aqui, que é da aceleração, eu tenho a variação da velocidade. E da mesma forma, eu tenho aqui o gráfico V por T, né? Então, eu defino a aceleração como a tangente desse ângulo, θ, tá? Porque é V menos V0 sobre T, que dá cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Que aí é a tangente desse ângulo, numericamente igual ao que a gente já tinha falado antes. Então, o coeficiente angular da reta, que descreve a posição da partícula, nos fornece a aceleração. Isso aqui, essas considerações sobre os gráficos, elas são bem importantes, assim, porque muitas vezes os exercícios são gráficos, tá? E a gente não precisa perder muito tempo mexendo com álgebra, assim. Eu gosto muito de mexer com a álgebra dos problemas, mas muitas vezes, quando a gente vai fazer concurso, vai fazer Enem, enfim, PAV, vestibular, a gente não pode perder tanto tempo, assim, às vezes tem até perguntas teóricas mesmo, que uma análise gráfica resolve todo o nosso problema. Certo? E a gente tem uma outra equação, tá, do MRUV, que ela é independente do tempo. Ou seja, eu não envolvo o tempo ali. A gente pode demonstrar que a equação, tá, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, que é a equação de Torricelli. Torricelli, enfim. Que é velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo. Tá? Dá para a gente mostrar, ou seja, problemas, mas claro que a aceleração, frisar que é constante, tá? Senão essa equação aí não vai valer. Essa jogada que a gente faz para deixar o tempo para fora não vai valer aqui, certo? Então a gente tem 2 exercícios, tá? O primeiro exercício é um exercício do vestibular da UFPEL, tá? Vestibular da UFPEL. E é o seguinte: um automóvel parte de um posto de gasolina e percorre 400 metros sobre uma estrada retilínea, com aceleração constante de meio metro por segundo ao quadrado. Percorreu 400 metros. Em seguida, o motorista começa a frear, pois ele lembra que a 500 metros do posto existe um grande buraco na pista. Sabendo que o motorista, durante a freada do carro, tem aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo quadrado, podemos afirmar que o carro para 10 metros antes de atingir o buraco, chega ao buraco com velocidade de 10 metros por segundo, para 20 metros antes de atingir o buraco, chega ao buraco com velocidade escalar de 5 metros por segundo, ou para exatamente ao chegar ao buraco. Tá? Nota, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, o nosso problema envolve tempo. Hein, pessoal? Não, né?
Não envolve tempo, não tem nenhuma informação de tempo ali. Não... Então, enfim. Tá? Vamos lá. Se não envolve tempo, a gente pode ir para a equação de Torricelli. Vamos lá. O veículo parte do posto a partir do repouso. A gente pode considerar que ele estava parado, partiu, saiu ali do posto e percorreu 400 metros com uma aceleração de meio metro por segundo quadrado. Até ele perceber, ali 400 metros, na posição 400 metros, ele perceber que tem um buraco na frente dele, ele já estava com uma velocidade. O nosso intuito aqui é primeiro encontrar essa velocidade, né, que ele estava até ele perceber, porque eu tenho que saber a velocidade que ele estava para ele começar, para saber se ele vai conseguir parar ou não. Entendem? Certo? Ok. Então ele sai do repouso. Tá, eu tenho ali v ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2a delta x, variação da posição. 2 vezes a aceleração que ele está, vezes o deslocamento, que foi de 400 metros. V ao quadrado igual a 400. Então, se eu tiro a raiz quadrada de 400, eu tenho que V igual a 20 metros por segundo. Tá, beleza. Ele está a 20 metros por segundo quando percebe que existe um buraco a 100 metros dele. Por que o nosso problema lá falou 500? Ele falou 500 do posto, sendo que o motorista já percorreu 400, então ele já está ali, a 100 metros do buraco. Aí ele começa a pisar no freio, né? Com aceleração igual a menos 2 metros por segundo quadrado. Então agora, o que a gente pode pensar? Vamos ver se ele... Vamos ver a velocidade dele até ele chegar no buraco, tá? Que é percorrer esses 100 metros. Vamos ver se ele vai parar antes, se ele vai parar, se ele vai parar em cima do buraco, enfim, né? Ou se ele vai chegar com uma velocidade maior. Aqui não dá para a gente saber se ele vai parar antes ou não, tá? Só para... Enfim, dá para a gente chutar depois, mas... Aqui, ó, qual o problema? Vamos colocar aqui, tá? Ele estava a 20 metros por segundo. Então, ele começa a desacelerar com uma aceleração a linha e um deslocamento Δx linha. Então, estava com essa velocidade aqui. Então, essa é a nossa nova velocidade inicial. Então, é 400 menos. Por que menos? Porque aqui é negativo, né? Menos 2 vezes 2 vezes 100. Então, 400... Opa, pera, 400. Né? Ou seja, a velocidade que ele chega ao percorrer esses 100 metros, ou seja, a velocidade com que ele chega em cima do buraco, chega exatamente ali no buraco, é 0. Ou seja, ele para exatamente ao chegar no buraco. Tá? Portanto, a alternativa E. Certo? Ok. Um outro exercício da escola naval: o móvel se desloca ao longo do eixo X, de tal maneira que a sua velocidade escalar varia com o tempo de acordo com a expressão V de t é igual a 4t menos 8. Aí ele pergunta: a distância total percorrida pelo móvel entre os instantes t igual a 0 e t' igual a 3 segundos vale 2, 4, 6, 8 ou 10. Tá? Primeira coisa para a gente perceber aqui, ele não está falando de deslocamento, né? Ele está falando de distância total percorrida. Então, a primeira coisa aqui que a gente deve fazer para esse problema, se a gente não quer fazer de maneira algébrica, a gente traça esse gráfico aqui. A gente traça o gráfico. Bonitinho. É uma reta, tá? Como é que a gente traça? A gente tira a raiz, tal, pega o valor inicial e traça uma reta a partir dali. Então, aqui é fácil perceber que tem uma raiz 2, tá? Ele corta aqui no 2, enfim, e parte de menos 8. Então, menos 8, e é uma reta
se observarem, é uma reta crescente, né? Qual é o sinal do carinha que multiplica o t, que é a aceleração? É positivo. Então, velocidade aumenta. Só que ele parte daqui, né? Então, tá. Vamos lá. Se eu vou calcular o deslocamento, eu pego essa área aqui e somo com essa aqui. Só que vocês concordam que se eu calculo essa área aqui, eu vou ter um valor negativo? Enfim, é numericamente igual, tá? A gente vai ter um deslocamento ali, enfim, negativo, tá? Mas não é isso que a gente quer. Porque se eu vou somar um deslocamento, entre aspas, negativo com uma coisa positiva, o meu deslocamento mesmo vai ser bem pequeno. Né? Vai ser menor do que a distância percorrida. Então, o que a gente faz aqui? Eu tenho essa área 1, é a área verdinha aqui, e eu tenho essa área amarela. Então, a distância total percorrida, que é definida numericamente igual, eu calculo o módulo dessa área. O que é módulo, pessoal? Valor positivo. Eu vou calcular essa área aqui, no módulo eu vou ter o valor positivo. Tá? E somo com o módulo dessa área aqui, que já vai ser positivo mesmo, então a gente só coloca o módulo por desencargo de consciência. Tá? Então, a área desse... E aqui eu tenho dois triângulos retângulos, né? Como é que a gente calcula a área do triângulo retângulo? Base vezes altura, divididos por 2. Então, aqui, qual é a minha base? Base é... Aqui é 0, né? Então, é 2 vezes a altura, que é, aqui, entre aspas, menos 8, né? Divididos por 2. 2 vezes menos 8 dá menos 16, dividido por 2 dá menos 8. Com o módulo, na verdade, eu tenho 8. Né? E aqui. E agora eu vou somar com essa área 2, que é base vezes altura, divididos por 2. Que é, a base é 3 menos 2, né? Que é 1, esse tamanho aqui. A altura é 4, né? Então, base vezes altura dividido por 2 é 1 vezes 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu já tenho 8, somo com 2. Pimba! Meu deslocamento, não, a distância total percorrida pelo corpo é 10 metros. Como é que a gente pode interpretar essa diferença aqui entre distância total percorrida e deslocamento, né? Suponha aqui eu tenho um veículo, tá? E eu começo a andar de ré. Vou até o fim da rua de ré para ganhar mais espaço, para ganhar mais velocidade, né? Se eu vou até o fim da rua e volto para a mesma posição que eu estou, o meu deslocamento foi nulo. Né? Mas a distância percorrida não foi. Então, eu vou pegar o deslocamento que eu levei, que eu tive até ir lá, vou pegar o valor positivo, que eu levei negativo, né? E vou pegar o deslocamento que eu tive até voltar para a posição que eu estava inicialmente. Tá bem? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham extraído algumas coisas aqui desta aula. É uma aula, a gente vê que já começa a pegar ali uns conceitos, tá? de matemática mais aprofundados, como funções, principalmente. Tá? A gente pega um pouquinho de geometria ali. Essa aula ela vai estar disponível no YouTube. Tá? Esse meu material vai estar disponível no Drive do desafio. Tá? E é isso.
lavem bem as mãos, usem máscara ao sair na rua e se protejam e protejam os seus. Forte abraço para vocês.